Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Nós estamos tratando do estudo do livro Pecados Aceitáveis com os Radicais da Terceira Igreja Batista, um livro do pastor Iago Martins, youtuber também do canal Dois Dedos de Teologia. E hoje nós vamos continuar falando do capítulo 4, que trata do assunto fofoca. Hoje nós vamos começar falando criando a cobra que vai te morder. Bom, esse capítulo é um capítulo bem pesado e ele não serve só para você que é radical, adolescente que está me assistindo, mas para você também que não é adolescente, porque ele abrange qualquer idade. Desde cedo nós, infelizmente, fazemos fofoca e difamamos os outros. E esse tópico que nós entramos aqui, criando a cobra que vai te morder, ele fala um pouquinho sobre como um difamador cria outro difamador. Normalmente a pessoa que está falando mal de alguém, ele está falando para alguém. Então tem ali um segundo, né, que está ouvindo e está aprendendo de alguma forma a ser assim. Ou ele aceita aquela mensagem e guarda para ele, ou ele acaba, né, transmitindo para outra pessoa também. Então, o difamador e o fofoqueiro, ele acaba criando um outro fofoqueiro ou criando um outro difamador que vai passar aquela mensagem adiante também. Então, como esse círculo de amizade fofoqueira, né, ou esse círculo de amizade difamadora acaba se gerando ali, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai te atingir também, né? Como nós vimos na semana passada, o André lendo um versículo, vamos por aí ele lendo de novo para a gente lembrar? Quem prepara uma armadilha para os outros, nela cairá. Quem rola uma pedra sobre outros, por ela será esmagado. Então, se alguém rola uma pedra, essa vai rolar para você novamente, né? Provavelmente ela vai voltar. O que significa isso? O que isso tem a ver? Que se você é um difamador e você vive com pessoas que também aceitam isso como uma prática comum, mais cedo ou mais tarde, essas pessoas vão estar falando mal de você. Vão estar difamando você. É natural. Você acaba criando a cobra que vai te morder, né? É um problema, né? Porque essas pessoas com que você convive se faz parte isso de algo natural para elas, mais cedo ou mais tarde vai chegar em você. Lá em Mateus, dos capítulo 7, nos versículos de 1 a 5, fala sobre o julgamento com hipocrisia. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo mesmo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco em seu olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Da mesma forma que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então, com base nisso, nós temos uma régua que nós medimos as outras pessoas. Quando que a gente acaba difamando ou fazendo fofoca? Quando as pessoas fazem coisas que a gente reprova. Então, a gente usa a nossa régua de moral daquilo que a gente acha que é certo. Normalmente pode ser de acordo com a Bíblia, obviamente, mas pode ser também com aquilo que eu acredito, né? Que seria o correto agir em determinadas situações. E aí eu vou medir as pessoas baseada na minha lei moral, nos meus princípios, no que eu acho que seria correto aquela pessoa fazer. E aí eu meço aquela pessoa, se ela não está de acordo, eu julgo ela. Então, quando eu tomo esse tipo de atitude, eu estou sendo um juiz na vida daquela pessoa. Quem é o juiz? Deus.
Deus é o nosso juiz e Ele é a pessoa com autoridade para julgar. Quando eu tomo essa atitude, eu faço o quê? Eu, na verdade, estou tomando uma função que era de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa situação, porque a palavra de Deus diz aí, nesse trecho, que com a mesma medida que nós medimos os outros, Deus irá nos medir. Nós temos um exemplo muito claro na Bíblia a respeito dessa história, que é a história de Davi. Né? Quando Davi e Natã, quando Davi fica maluco lá por causa da Betseba e acaba movendo um exército para matar o esposo dela, para poder casar com ela, e aí Natã, enviado por Deus, né, chega nele e questiona o que ele fez, né, usando uma história terceirizada, falando, e um pastor de ovelhas que tinha muitas ovelhas, manda matar a única ovelhinha de outro pastor e tal. O que você faria se você soubesse dessa história? E aí Davi fala para ele, eu juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, né, da ovelha, porquanto agiu sem misericórdia. Essa história está lá em 2 Samuel, no capítulo 12. E esse julgamento de Davi se encontra no versículo 5 e no versículo 6. Davi usou essa régua para medir aquela situação desse pastor de ovelhas. E aí Natã vira para ele e fala, esse homem é você, Davi. Você está fazendo isso. E aí é onde Davi, né? E aí a gente tem até um salmo de arrependimento, quando ele se enxerga verdadeiramente. Então, cuidado como você julga as pessoas, cuidado com a régua que você mede as pessoas, porque isso pode ser usado contra você por Deus. Deus irá medir você igual você está medindo a outra pessoa. Ok? Segundo ponto, bala perdida. Não é só no livro de Provérbios que nós ouvimos falar sobre fofoca. Nós também temos muitos ensinamentos valiosos no livro de Tiago, né? Nós estamos estudando lá com o nosso irmão Tiago na escola dominical, para quem está acompanhando, mas nós ainda não chegamos nessa parte, que é do capítulo 4, versículos 11 e 12. Vou ler uma partinha do livro aqui. Você tenta falar mal do outro, mas fala mal da lei de Deus, já que desobedece a essa lei. A difamação é uma bala perdida. Sempre que você atira no outro, acerta em Deus. Você está dizendo que o juízo de Deus não é tão eficaz. Você está dizendo que a lei que proíbe de difamar não é tão justa assim. Você está dizendo que o divino não é um juiz muito útil, já que necessita de ajuda. Então, meu amigo, adolescente radical, ou você que está me assistindo, Deus não precisa de estagiários para julgar. Ele não precisa. Ele é quem julga justamente. E isso toca o nosso orgulho, porque nós queremos medir os erros das pessoas. Então, falar mal do outro está fundamentalmente arraigado, está dentro do nosso coração forte, quando nós temos uma visão errada de nós mesmos. Quando nós nos consideramos superiores ao outro. Então eu olho por cima aquela pessoa inferior e eu vou julgá-la, porque eu considero que eu sou melhor do que ela de alguma maneira, ou menos pecadora, ou, né, de alguma forma melhor do que ela. E isso é errado, né? Você já está pecando, você já está ferindo a lei. Primeiro, você ousa dizer que você Deus precisa de ajuda para julgar,
que ele não pode fazer isso sozinho. Então você vai e julga. Essa é uma mensagem que você está transmitindo ao julgar o próximo. E, segundo, que você é melhor do que aquela outra pessoa. E na verdade você não é. Você é igual. Você é passível dos mesmos erros. Então, quando o Tiago fala, ele nos ensina no versículo 10 e versículo 11 que o melhor caminho é humilhar-se. O melhor caminho para que nós vençamos a difamação é a humilhação. Humilhar-se diante de Deus, olhar para o próximo como alguém menor, né? Considerar os outros superiores a nós mesmos, que é como a gente até estudou. Isso é importante. Enxergar os outros como superiores vai nos fazer não querer difamar os outros, porque nós estamos numa posição inferior. Essa humilhação é importante, como diz lá em Filipenses 2:3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Nós estudamos isso recentemente, né? Nós estamos estudando Filipenses à noite, né? Nos domingos à noite. E a Bíblia fala isso, então, para que nós vejamos o outro como superior. Não seja egoísta, veja o outro como superior a você. Então, fazendo isso, nós vamos estar nos humilhando diante de Deus e estaremos não sendo difamadores, né? E não correndo que essa bala perdida atinja o alvo errado, que é pecado, né? Errar o alvo é pecado. Pecado é errar o alvo. Então nós estamos tentando acertar o outro e acabamos acertando Deus. O terceiro e último ponto de hoje creio eu que é um dos mais pesadinhos. Se é que dá para ficar mais pesado do que já foi, né? Não é fofoca, é só a verdade. Quantas vezes nós falamos mal do outro e ou no meio ou no começo do assunto a gente fala assim, não estou fazendo fofoca, eu estou só falando a verdade. É interessante que Tiago usa essa expressão de forma muito clara. Irmãos, não falem mal dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Ele condena o simples falar mal do outro e não somente verdade ou mentira. Não, o que está em questão aqui não é isso. Se é verdade o que você está falando ou se é mentira, né? É igual a historinha que a gente viu na semana passada sobre Chateau lá, que era uma mentira, né? A respeito do arcebispo. Não, a questão não é essa. Difamar não é só falar mal inventando uma mentira sobre a outra pessoa, mas a verdade também. Mesmo se for uma verdade, falar algo negativo a respeito da outra pessoa já é pecado. Mesmo sendo verdade. Então, por quê? Isso vai gerar um ódio da outra pessoa, uma inimizade com a outra pessoa, com as suas impiedosas verdades, né? As pessoas passam a gostar menos daqueles que você põe no palco da difamação. Lá em Mateus 18, nós temos um princípio de como lidar com essas situações. Como que nós devemos lidar? Lá nos versículos 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o. Entre ti e ele só, se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considere-o como um gentio
e publicano. Mateus 18 é um instrumento para proteção da reputação do pecador. Quando você tem algum problema com alguém que está cometendo algum pecado, qual que é? Fez alguma coisa errada. Essa pessoa fez alguma coisa errada. Qual que é a lição que nós temos aí em Mateus 18? Que nós precisamos procurar a pessoa e falar para ela. O primeiro passo. Você está com algum problema com seu irmão, vai lá e fala para ele. Nos olhos dele. Fala para ele. Lembra que a gente falou sobre a língua corajosa ou a língua covarde? Então, o primeiro passo, você senta com o seu irmão e conversa com ele. Senta com a pessoa com quem você está achando que está agindo de forma errada e conversa com ela. Você e ela, a sós, sem mais ninguém. Não precisa contar para mais ninguém. Você ouviu? Resolve o problema com a pessoa. Ah, mas eu falei para a pessoa e a pessoa não me ouviu e continuou persistindo no erro. Então tá. Então chama mais duas pessoas que você sabe que não são pessoas difamadoras, que não têm fama de difamador, de fofoqueiro. São pessoas que são que sabem guardar segredo. E chama essas pessoas para irem lá, que têm sabedoria, são pessoas sábias, né? Que vão saber te ajudar e ajudar a outra pessoa. E aí vão lá junto para conversar com aquela pessoa. Beleza. Se são vocês radicais aí, fica a dica. Se você está corrigindo uma amiga sua, né? Ou um amigo seu, que está fazendo alguma coisa errada e eles não estão ouvindo, conversa entre vocês dois. Ah, já falei, mostrei na Bíblia que o que ela estava fazendo está errado. Aí eles não te ouviram? Chama a gente. Chama eu, a tia Paula, o pastor, né? Pessoas que você considera que vão guardar o segredo da outra pessoa e que não vão sair falando mal dela para outras pessoas. Então esse é o caminho certo, esse é o caminho que Deus orienta a gente fazer. Beleza. Se não deu certo com essas pessoas, aí você leva para a igreja. É essa que é a atitude que Tiago que Mateus, né? Lá em Mateus, nós somos indicados a fazer. Que Deus nos indica a agir dessa forma, né? Então, por que nós devemos agir assim? Porque Deus se importa com a reputação do outro. A reputação. O que é reputação? É a forma com que essa pessoa é conhecida entre as pessoas. E se eu falar o que ela fez e ficar espalhando, eu vou estar difamando ela. Eu vou estar denegrindo, eu vou estar estragando a reputação dela para as outras pessoas. Todo mundo vai ficar sabendo do pecado dela. E isso não é legal, isso não é interessante, isso não é relevante, isso não é bom. Não é bom que as pessoas fiquem sabendo das coisas que ela fez. Então, o que você faz? Você tenta tratar sem espalhar nada. A Tawane também deu um versículo interessante lá de Provérbios na semana passada que eu quero que a gente lembre agora. Sem lenha o fogo apaga, sem intriga as brigas cessam. Jesus fala para você ir diretamente e ganhar o seu irmão, lá em Mateus. Ganhar o seu irmão. Houve arrependimento? Morreu o assunto. Acabou ali. Não precisa contar para mais ninguém. Fica tudo entre você e aquela pessoa, né? Por que você precisa estragar a reputação dele? Então não faça isso. Você tem que proteger a imagem do outro irmão e fazer com que o erro fique ali, entre você e ele. Não conte para mais ninguém. Acabou ali. Então é importante a gente proteger a reputação do outro. Quanto menos pessoas souber, melhor. Então, é isso. Nós precisamos mudar. Olhe para a sua vida. Como você tem sido em relação à fofoca? Nós temos mais alguns tópicos para a gente encerrar ainda. Mais 4 pontos ainda para a gente encerrar esse assunto. Mas hoje, novamente, faça uma análise sobre você. Sobre como você tem sido. Nós vemos assuntos aí que estão
confrontando a gente dia a dia. Será que nós estamos criando cobras? Cobras na nossa família, na nossa escola, na igreja? Será que nós estamos atirando para todo canto aí e tendo várias balas perdidas, né? Onde nós estamos acertando, mirando no próximo, que já é errado, e pior, acertando em Deus? Tome cuidado. E não use o argumento de que é uma verdade que tem que ser só comentada. Não. Cuidado com a reputação da pessoa que você está falando. Cuidado, proteja a reputação do seu irmão, do seu amigo, do seu familiar, de quem quer que seja, do seu colega de trabalho, para você que trabalha. Proteja a reputação daquela pessoa. Não fale mal dela. Tenta resolver o problema diretamente com ela. Seja uma língua corajosa. Converse com a pessoa para que haja transformação na vida dela. E você vai ganhar o seu irmão. Isso é fundamental. Isso é importante para Deus. Ganhar o seu amigo, ganhar aquela pessoa. Às vezes, essa língua corajosa vai ganhar aquela pessoa para Cristo. Porque ela vai ver que você teve cuidado, zelo com a reputação dela. E isso pode transformar uma vida. Pode transformar o seu parente, pode transformar o seu amigo. Ok? Então é isso, pessoal. Vamos ser pessoas diferentes, ser a luz do mundo, não deixando que esse pecado da fofoca seja aceitável em nossas vidas. Valeu, até mais. Felizes são quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma.